Olá, amigos do Instagram, uma boa noite, ou um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você estiver me ouvindo. E eu vou agora entrar ao vivo aqui também no TikTok, que a gente vai fazer aqui uma live simultânea. Na semana passada, na quarta-feira, nós começamos falando, esse nosso tema, embora se tratando, de casamento, divórcio e traição, eu trouxe em perspectiva, o ângulo interpretativo que nós temos para poder ler e interpretar esse assunto. Acaba que isso que nós conversamos na semana passada traz validade e pertinência para a gente poder pensar e refletir não só o tema que é matéria da nossa conversa de hoje, mas todos os demais temas, que é aquilo em que se divide a perspectiva da graça e a perspectiva da lei. Muito embora Jesus ele sintetiza essas duas dimensões nele, na maneira como a religião ela lida com o tema, na prática a religião acaba promovendo uma bifurcação entre uma coisa e outra. Em boa parte das vezes o discurso da religião ele é politicamente correto na sua consideração da existência da graça, na sua consideração que em Jesus tudo se fez novo. Mas na prática, no cotidiano, na aplicação prática da coisa, a religião é absolutamente contraditória, porque o que você se depreende ali é a energia do legalismo, é a ênfase na regra, é a ênfase na doutrina em detrimento do seu espírito, fugindo, inclusive, configurando, inclusive, aquilo que Jesus denuncia lá em Mateus 23, versículo 23, quando ele diz que ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Veja, vocês obedecem à lei, dando o dízimo, mas ao mesmo tempo negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Veja como que isso reflete o que eu estava acabando de dizer, referente ao modo como a religião trata com o tema. Jesus, ele sintetiza de maneira perfeita a lei e a graça, mas a religião, ela cria uma bifurcação. Embora a religião mantenha o discurso politicamente correto, na sua prática, ele torna essas duas dimensões algo antitético e contraditório entre si. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, porém tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, quais sejam eles? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Você pega o princípio espiritual existente nessa denúncia de Jesus em relação à mentalidade e à prática, religiosa de sua época, personificada, pelos escribas e fariseus, Você pega esse princípio espiritual e você agora transporta ele para o tema que nós estamos conversando hoje aqui.
Porque em relação ao casamento é a mesma coisa. É só você alterar aqui o parâmetro da lei, do dízimo para o casamento. Então, se estabelece um rigor em relação ao casamento, todavia, é colocado de lado, é negligenciado preceitos mais importantes no que concerne à lei. A justiça, que é a maneira coerente, adequada de ler e interpretar situações diferenciadas do ideal. A misericórdia, que é aquela que se dispõe a não condenar, porque por mais que se depare com algo questionável, nós não estamos num lugar de superioridade para sentenciar ninguém. E a fé, que na verdade nos leva a entender que a nossa relação com Deus não está baseada nas nossas virtudes, mas na grandeza da sua misericórdia em relação à nossa própria miséria. Portanto, essa é uma relação de conexão e interação com Deus que só pode ser viabilizada pela fé. Mas a maneira como a religião trabalha é insuflando nos seus seguidores a presunção de que se eles cumprirem a cartilha, então eles podem não confessar isso com a boca, porque senão eles estariam ferindo o politicamente correto. Mas a energia deles é como se eles fossem merecedores do beneplácito divino. Portanto, quando a gente vivencia com a confiança de quem merece, a fé é negligenciada. A fé é negligenciada porque a fé só terá pertinência de ação se, por mais que eu alinhe o meu comportamento na direção da vida, eu entenda sob plena convicção de que o fato de eu ser aceito por Deus é graça. E de que eu sou essencialmente não merecedor dessa graça. E esse é o tipo de disposição para a qual a única conciliação é a fé. Mas o modo, principalmente aqui no TikTok, se vocês forem ver ali os comentários dos vídeos de pessoas que eu respondo, e eu respondo a pessoas, eu me dirijo a gente que está angustiada, gente que está padecendo, gente que não está querendo viver no cinismo, mas que no alto da sua sinceridade, ela se equivocou. Isso porque a consciência não nasce pronta, né? Ela é desenvolvida. E desenvolvida, inclusive, a partir das experiências que a gente vive. Então, muitos vivendo a sua própria experiência, se depararam com determinados equívocos, tropeçaram em determinadas situações. Mas a implacabilidade da mentalidade religiosa chega a me dar dor no coração. Você vai lá ver os comentários, eles vão dizer, tá errado, isso é pecado, vai pro inferno. Tem gente até colocando ali, cuidado pastor, você tá invocando juízo contra você. E aí isso me lembra muito aqui Mateus 23, que nós acabamos de ler. Tendes praticado a lei, porém negligenciado os preceitos mais importantes da lei, quais sejam a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Oxalá as pessoas se casassem
todavia, não sentenciassem aqueles que não conseguiram se acertar ou que acabaram interagindo e se percebendo no curso da jornada com alguém com uma incompatibilidade horrorosa de consciência e na impossibilidade de conciliar os termos, preferiu colocar um termo à relação para que a pessoa não vivesse intoxicada pelo resto da vida. E aí, meus amigos, na semana passada, por isso é que eu reforço aqui a pauta da importância de que quem não assistiu a live da semana passada, por favor, depois corra atrás lá no meu canal do YouTube, o canal Felipe Nazarete, onde eu me estendo, de maneira mais prolongada em relação a essa perspectiva interpretativa que é a nota introdutória necessária para a gente entrar nesse assunto. Porque senão o pessoal perde a mão. Eles vão lá no Velho Testamento, vão no Novo, e eles vão pegando apenas letras e palavras que corroborem a doutrina. Porém, ainda que eles sejam literalistamente comprovatório aquilo que eles demonstram, eles negligenciam os preceitos mais importantes, que é o espírito da lei. Portanto, o espírito da lei é Cristo, que de fato Cristo não veio anular a lei. Ele não veio. Ele veio cumprir a lei numa dimensão e numa perspectiva que os homens, na melhor das suas intenções, não conseguiram. Porque os homens, sem a luz dos homens, que foi Cristo, se utilizam da lei ou para aumentar a sua quantidade de pecados, se utilizam da lei ou para serem consumidos pela própria culpa, ou se utilizam da lei para se tornarem hipócritas e alimentarem em si um sentimento de superioridade em relação aos que se desalinham de tal ideal e começam então a se tornarem juízes da trajetória do outro. Portanto, o homem, sem a luz dos homens, ele não sabe nem sequer viver a lei. Embora ele fale dela e ele arrogue a presunção de que esteja do lado dela, e muitos inclusive dizem que estão condenando, mas não são eles não, é a lei. Porém a lei ela é estática, ela só ganha vida se uma pessoa se relacionar com ela. E se a relação de uma pessoa com a lei for para julgar o outro, é o próprio Jesus que já deixa o recado. Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida com que medirdes, vos medirão também. Isso porque, no conforto da sua posição de apontar o dedo e dizer que o outro está em pecado, saiba, na régua da lei, não passa absolutamente nada, nem ninguém. Porque como diz lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 1, porventura ignorai, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Portanto, então você está aí cantando de galo, porque você casou uma vez só, e isso te torna o virtuoso na face da terra. A sua presunção será a sua própria condenação. A sua toga de juízo será a sua própria sentença.
Porque como inclusive eu disse na semana passada, quando a gente foi falando como que a lei abarca a vida como um todo, inclusive é o próprio Jesus que chama a coisa para o entendimento, quando ele vai trazendo a lei para o seu sentido mais profundo. Quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, porém eu vos digo que se vocês se aborrecerem com o outro, já se tornam réu de morte. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, porém eu vos digo que se no pensamento vocês desejarem outra mulher, vocês já adulteraram. Meu Deus do céu, eu pergunto, quem é que honestamente escapa disso? Por isso é que se for pela sentença da lei, se for pelo modo judicioso da lei, ninguém escapa. Ninguém escapa. Por isso torna a lei algo ruim? Não. A lei não se torna ruim, a lei é boa. A ruindade, ela parte do coração humano, no modo como ele se relaciona com a lei. E aí você vê Jesus, que não veio anular a lei. Jesus, ele não veio anular a lei, mas veio cumpri-la. O próprio Jesus viveu a trajetória todinha ministerial terrena dele sem julgar ninguém. Sem julgar ninguém. Olha que interessante, né? Você para imaginar Jesus entrando aqui num fórum do TikTok e colocando aqui no vídeo, você vai pro inferno, hein? Você vai estar em condenação, hein? Você vê Jesus fazendo isso? Você consegue perceber Jesus ali, de Mateus a João, tendo esse tipo de comportamento? Não é possível. Não é possível ter esse tipo de comportamento, porque aqui, tem até aqui o verso que às vezes Olha o que Jesus diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Olha que bonito. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Olha que interessante. Jesus não faz o que crente faz, o que religioso faz o tempo todo. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Olha que fantástico. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que a verdade, ela fala por si mesma. A palavra, ela é viva. O fato é que o modo como a palavra ela retorna às implicações não obedece às nossas imaginações do que seja devido, do que seja castigo, do que seja vingança, porque tudo isso aí tem a ver com a maldade do nosso coração. Mas não é porque as coisas não acontecem conforme a nossa própria idealização do que teria que ser
a manifestação divina na punição de quem está errando, isso, por outro lado, não significa que a verdade seja nula ou seja passiva, porque não é. Pelo contrário, ela é ativa. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, a palavra que eu disse para vocês, ela tem vida própria, de modo que dispensa o fato de eu julgar vocês. Quem com ela não se alinhar, já estará se fazendo a sua própria sentença. Mas isso é o que o religioso não entende. O religioso, ele quer disseminar a ameaça para suscitar medo, porque medo é a maneira mais eficaz de adestrar o comportamento das massas, o comportamento das pessoas. Porém, não foi pela via da tirania que Jesus veio conquistar o nosso coração. Foi pelo amor, porque só o amor provoca a melhor expressão do nosso ser. E aí é João que lá na sua epístola ele vai dizer de que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Portanto, continuando aqui, versículo 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu vos falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Portanto, veja, meus amigos, que aquele que veio cumprir a lei não julgou ninguém. Estranho, né? Porque essa é uma outra citação que as pessoas ficam, mas Jesus não veio anular a lei. Pois é, ele veio cumprir. Ele veio ensinar para a gente como se relaciona com a lei. Porque, repito, os homens, sem a luz dos homens, se utilizam da lei para se matar, para se oprimir, para viverem se juntando em confrarias e a partir delas elaborando ameaças para, pela via do medo, manipular a maioria. E isso é o que o homem faz com a lei quando ele não está como referência à luz dos homens. Por isso, de fato, Jesus ele não veio anular a lei, mas ele veio ensinar para a gente o espírito da lei. Conseguindo ler o nome direito, me perdoe, falando, pastor, boa noite, paz. Eu, crente, mas estou viúva, já faz 1 ano e 5 meses, creio. Agora estou gostando. Querida, eu não consegui entender direito, mas pressuponho haver a manifestação de um carinho aqui que eu acolho de todo o coração, viu, querida? Sinta-se abraçada, uma boa noite, seja muito bem-vinda aqui nessa live, né? E aqui no Instagram, eu tenho a querida que coloca, Jesus veio fazer o cumprimento da lei. É isso, minha amiga. Ele veio trazer a luz, produzindo a melhor síntese que um humano pode personificar na interação com o ideal de Deus para o homem, que é a lei. Coisa que, embora nos tenha sido dado historicamente, muito antes, lá desde Moisés, a nossa relação com a lei foi sempre uma relação neurótica, caracterizada pelo fracasso, pelas contradições e por todas essas coisas que eu acabei de mencionar, por exemplo, como uma formação de uma confraria, de uma minoria que se utiliza das ameaças e dos autoritarismos para, pela via do medo, controlar uma maioria, né? Portanto, Jesus ele veio no seu espírito revelar o sentido e o significado da lei. Portanto, nesse espírito, agora vamos entender certas passagens, valendo-nos aqui desde a live que nós gravamos na semana passada. Quero aqui passear com vocês em algumas passagens, por exemplo,
digam-se de passagem, foram muito citadas, supostamente para refutar as colocações que eu fazia em relação às pessoas que eu estou aconselhando nos vídeos que eu estou gravando, falando, onde as pessoas dizem, não, mas Felipe, mas foi Jesus que disse, lá em Mateus 5, depois no capítulo 19, que aquele que se separar da mulher estará cometendo adultério, né? Estará cometendo adultério. E aí vamos lá. Aqui no verso, a gente precisa primeiro entender o contexto, para a gente ler aqui o capítulo 5 e depois partir para o capítulo 19. Aí é que eu digo, né? Se a ideia for fundamentar um legalismo para pela via da imposição da regra, da presença da ameaça, produzir o resultado final do medo, para que as pessoas apavoradas elas não venham pisar fora da linha, cabe você pegar esses versos aqui e recortarem como se Jesus fizesse parte dessa mesma mentalidade. Mas se a gente entender o contexto, a gente logo vai perceber que nem de longe Jesus poderia ser tão contraditório. Porque, de fato, veja aqui no capítulo 5 o que ele diz. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, Mateus capítulo 5, verso 31, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aí vamos entender esse texto aqui, vamos entender o contexto, inclusive vai ser o entendimento desse contexto que vai dar o ensejo para a gente logo daqui a pouco ler o capítulo 19, onde ele volta e repete esse mesmo termo. A sociedade em que Jesus vivia, aquele momento cultural, aquele grupo imediato para quem Jesus ali, encarnado, se manifestou e dialogava, era uma sociedade altamente machista. A figura da mulher era altamente desprivilegiada. Inclusive, não faltavam filósofos e pensadores questionando a existência de alma na mulher. E naquele tempo, uma mulher repudiada numa sociedade onde a identidade da mulher só se constituía socialmente através da mediação da presença de um homem com ela, porque ela, de modo independente, ela não tinha como ter espaço de atuação social, sobretudo naquele tempo da cultura judaica. Se uma mulher fosse repudiada, ela basicamente só tinha duas alternativas para poder sobreviver. Ou ela mendigava, ou ela se prostituía. E isso era tão frequente e, de uma certa forma, tão tolerado e incentivado, tão aberto, que é por isso que Jesus diz que quem a repudia torna ela, a mulher, adúltera, tanto quanto torna a pessoa que se deita com ela adúltera também. Isso porque naquela sociedade altamente machista que tornava a mulher um objeto, ou seja, onde a mulher era coisificada, havia até uma certa empolgação, havia até um certo frisson tarado e perverso da comunidade masculina saber que uma determinada mulher foi repudiada. Porque eles então poderiam ter acesso, de ter relação com ela, porque eles sabiam que o modo como ela era desprivilegiada
geralmente não demorava muito, embora ela tentando mendigar para conseguir sobreviver, se fosse inclusive bonita e chamasse atenção, seria quase irresistível ela não entrar para a prostituição por causa do assédio. E no final das contas, era o que acabava trazendo um retorno financeiro para que ela pudesse ter uma vida digna. Portanto, a coisa era muito covarde. E onde existe covardia, aí sim precisa haver o vigor da lei. Porque a lei, como Paulo vai dizer, ela é estabelecida para os transgressores. Portanto, é preciso que se entenda que as pessoas a quem Jesus está se dirigindo são pessoas, homens e mulheres, mas sobretudo homens, completamente moldados por uma cultura pervertida, e que produziu neles o modelamento de sensações altamente deturpadas, onde aquilo que levava um verdadeiro massacre opressivo sobre as mulheres, eles não percebiam isso como algo errado, mas interpretavam como sendo normal. Como sendo normal. Até porque esse era o tipo de coisa que partia, sobretudo, da cúpula religiosa. Sim! E sabe por quê? E aí sim, vamos para o Mateus capítulo 19, que aí você vai ver, olha como que a coisa ela era orquestrada justamente pelos religiosos. São sempre os religiosos. E aí diz assim o seguinte, ó, lá em Mateus, no capítulo 19, acompanha comigo aqui a partir do verso 3. Eu, sinceramente, eu nem leria, tá? Mas é que eu sou seguido por alguns biblicistas e que, pelo modo como a mentalidade deles ficaram condicionada, eles não possuem ouvidos para conseguirem captar o espírito do evangelho nas palavras, nas reflexões, nos pensamentos, porque para eles só está se falando acerca das coisas de Deus se Bíblia for citado, né? Então eu estou aqui, de uma certa forma, tentando dialogar com esse pessoal da mentalidade condicionada, os bibólatras, né, que são aqueles que possuem uma relação fetichista com a Bíblia, como se a Bíblia fosse uma espécie dos ídolos que os evangélicos tanto se vangloriam de terem repudiado como sendo a maior herança conquistada por Lutero no protesto em relação à Igreja Católica, mas eles nem se dão conta que eles também são idólatras de inúmeras outras coisas. Idólatras de pastores, idólatras de igrejas e idólatras do livro. E isso condiciona o olhar deles a terem sensibilidade para discernir o espírito da palavra espalhado em todas as direções. Porque, por outro lado, eu não estou dizendo que a Bíblia não tenha a sua importância, não tenha o seu lugar, mas não na maneira como ela é fetichizada pelos religiosos. Portanto, tentando dialogar aqui com esse pessoal, veja aqui no capítulo 19 de Mateus, no versículo 3, vieram a ele alguns dos fariseus. Veja como que é a liderança. São os fariseus, são aqueles que conheciam a lei, são os letrados que estão aqui na interação. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha o que eles estão colocando aqui. A pergunta ela é tosca. É porque a nossa cultura, graças a Deus, ela já deu avanços consideráveis, de modo que a gente lê esse texto aqui e a gente não consegue enxergar o que está aqui. Mas o que esse fariseu está perguntando aqui
É uma pergunta que ele está querendo ver qual é a de Jesus, justamente para poder acusar Jesus de que ele estava modificando a lei. E por intermédio disso, ter com que julgá-lo, ter com que desqualificá-lo diante do povo. E aí ele faz assim, olha, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque era isso que acontecia. Inclusive no modo como o casamento acontecia na época de Jesus, que é um pouco diferente da nossa. A nossa, sobretudo aqui no Ocidente, trabalha com a ideia, né, dos jovens terem um contato prévio, numa etapa geralmente designada de namoro, embora isso atualmente aí está mudando, mas numa etapa, a princípio, designada de namoro, e depois desse namoro aí acontece o casamento. Mas naquela época, casamento, mais do que um enamoramento entre duas pessoas, era um acordo estabelecido entre duas famílias. E isso, muitas vezes, acontecia à revelia dos noivos, que às vezes só iam se ver pela primeira vez na noite de núpcias. E aí, numa cultura que hiperfavorecia a figura do homem, dando a ele todos os direitos e privilégios, e por outro lado, uma total desqualificação e desvantagem para a mulher, o sujeito, encontrando-se pela primeira vez com a sua esposa na noite de núpcia, ele não gostava. Olha, até para pagar uma de decente, às vezes o sujeito aguardava uma semana, um mês, para logo em seguida já estar repudiando a mulher. Às vezes porque ele viu uma mancha na perna que ele não gostou, às vezes porque a silhueta do corpo não agradou, e aí ele pede a carta de divórcio. Veja como que a própria pergunta do fariseu aqui, ela expressa o espírito como a coisa naquela época funcionava. Por qualquer motivo. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Jesus está dizendo, olha, existe importância nessa conexão. Mulher não é objeto. Mulher não é uma coisa que se descarta. Existe sentimento ali, existe um ser que desfruta do amor de Deus no mesmo nível que vocês. Portanto, há uma gravidade nesse encontro. Isso porque, pelo modo como vocês acreditam que podem descartar por qualquer motivo, vocês já nem se preocupam no critério pelo modo como vocês se casam entre vocês. Portanto, vocês precisam rever a maneira como vocês se unem, para que esse tipo de conexão, para que esse tipo de realização não seja banalizado e não cause perversões, gerando prejuízos naqueles em quem Deus ama. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo para esse fariseu. Só que aí o fariseu ainda replicou Jesus, lá no verso 7. Por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Porque mentalidade de legalista é assim, não, a lei deixa. A lei deixa. O legalista, ele é literalista. Ele recorta a coisa conforme a conveniência de sua própria convicção. E ele não entende o espírito da lei. Por isso que o homem, sem a luz dos homens, que é Jesus, mesmo se utilizando da lei, o produto final será sempre a distorção. E aí Jesus responde para ele, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher.
Sabe por quê? Porque se Moisés não permitisse aqueles homens repudiar a mulher, essas mulheres seriam sistematicamente espancadas. Essas mulheres seriam assassinadas. Porque homem, numa sociedade machista, vivendo ao léu da sua própria primitividade, ele não pode ser contrariado que ele mata. Então é por causa dessa dureza do coração que houve ali um lapso de exceção, sobretudo na época de Moisés, onde a humanidade estava num patamar de consciência ainda muito primitivo, muito rudimentar, ainda inacessível para poder entender a profundidade do espírito da lei. Então uma exceção foi aberta por causa da dureza do coração, visando um mal menor. Porque inclusive é lá em Malaquias, né, no texto lá de Malaquias 2,16, onde o profeta ele denuncia que tem duas coisas, né, que Deus repudia, né, que é o repúdio da mulher e a violência. Isso porque quando o homem não descartava, o homem se tornava o diabo da vida da mulher. Portanto, é com essa sociedade que está se comunicando, e é a isso que Jesus se refere, que pela dureza do vosso coração, essa exceção foi aberta. Né? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e aí é interessante que Jesus cita isso, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Logo aqui, Jesus está estabelecendo um termo indicativo de que o que ele está colocando não é uma imposição, é um princípio. E todo princípio carrega dentro de si uma lógica subjacente. E a lógica subjacente do princípio é que aquilo que pode macular uma relação é a própria inconsistência interna da relação. E não um capricho egoísta, perverso, de alguém que objetifica o outro, utilizando-o ao léu da sua própria veneta e do seu próprio egoísmo. Portanto, o que Jesus está dizendo em relação a relações sexuais ilícitas como sendo um termo de exceção, é porque as relações entre humanos podem ser marcadas por equívocos, podem ser marcadas por machucaduras, por feridas, por desencontros e que, por conseguinte, contribuem para o fenecimento, para o falecimento do amor, da verdade existente na relação. Versículo 9. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. E aí olha o que os próprios discípulos de Jesus diz para ele. Olha o que eles dizem. Se é essa a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. E por que os discípulos estavam falando isso? Porque era normal mulher ser descartada naquela época. Por isso é que Jesus ele fala de uma forma enfática da lei, porque o que ele estava contendo era hipocrisia e cinismo perverso. Agora, eu quero convidá-los a comparar isso com os vídeos que eu gravo e vendo as pessoas doídas, que se equivocaram, que tiveram um divórcio porque não deu certo, porque não foi para frente, porque uma das partes não colaborou, e ela tendo se arrependido,
ela se utilizou daquele equívoco para poder aprender o melhor caminho e a produção de escolhas sensatas, e veio a se relacionar novamente, e a glória da segunda casa se tornou melhor e maior do que a da primeira, como diz o profeta. E aí os patrulheiros da integridade alheia vêm com toda a arrogância do mundo dizendo que essas pessoas estão vivendo em pecado. E isso porque eles vivem sob a graça. E isso porque eles vivem sobre a graça e porque eles não entendem Jesus, que não veio para julgar, e a sociedade com quem ele falava. Isso porque, se o dia que eu me deparar com uma pessoa cínica, que objetifique pessoas, essa pessoa precisa de cabresto, essa pessoa precisa de lei, mas pessoas que se arrependem, pessoas que entendem o seu próprio equívoco e a partir desse entendimento procurem melhorar, meu Deus, é isso que significa arrependimento. A palavra arrependimento vem do termo grego que fala metanous, metanoia, mudança de mente. Isso é uma mudança de mente. E partindo do princípio que a nossa justificação não decorre das obras da lei, mas sim da fé, num amor superior, que sem a gente merecer, resolveu nos aceitar, por que que essas pessoas não podem ter uma nova chance para recomeçar? Visto que elas não caminham no mesmo espírito e na mesma mentalidade dessa sociedade adoecida ao qual Jesus se dirigia. Mas os legalistas não vão entender de forma alguma. Voltar aqui, aqui no Instagram eu tenho aqui uma amiga querida, Márcia, ela escreve o seguinte: meu amigo, boa noite e parabéns pela iniciativa de trazer a luz do Evangelho para todos aqueles que têm sede. Eu tenho uma dúvida, porque o sexo antes, fora do casamento, se configura em peças tão mortal, enquanto outros pecados transitam livremente nos templos religiosos e são amplamente tolerados. Ok, Márcia. Minha amiga, eu quero refletir sobre isso com você. Isso, inclusive, vai prosseguir na esteira aqui da nossa conversa. Voltando aqui para a questão da minha amiga, ela coloca o seguinte: eu tenho uma dúvida porque o sexo antes, fora do casamento, configura em peças tão mortal, enquanto outros pecados transitam livremente nos templos religiosos e são amplamente tolerados. Márcia, inclusive você já notifica a presença de uma das dinâmicas que mais caracterizam a mentalidade legalista, que é aquela que estabelece o seu próprio critério de importância e prioridade, conforme aquilo que nós lemos aqui no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus diz que eles, seguindo a lei, negligenciam os preceitos mais importantes da lei, quais sejam a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mas a mentalidade legalista, ela cria hierarquia de importâncias conforme a sua própria conveniência. E já não é de hoje que sexo é algo extremamente radioativo, inclusive herdado dos cultos pagãos, gnosticistas, como sendo o grande obstáculo do homem ascender ao divino. E isso foi ali imiscuído junto com o cristianismo, ao ponto de, com o passar do tempo,
a interpretação majoritária, institucional do cristianismo foi de conceber uma concepção de santidade como sendo sinônimo de ausência de sexualidade, haja visto até hoje o modo como o sacerdócio funciona na Igreja Católica, onde não lhe é permitido ter uma companheira para dividir a vida, pela pressuposição de que esse tipo de interação interfere na missão do sacerdote. Já no meio protestante, embora isso tenha sido relativizado, a presença da imposição, da veemência, do controle e da ameaça, ou seja, a presença da mentalidade legalista sobre o tema, ela permanece sob o mesmo vigor. O fato, Márcia, é que eu trago aqui para reflexão aquilo que seja casamento para Deus. Isso porque já me citaram muito que o casamento realizado pelos homens é o casamento realizado por Deus, porque eles citam o trecho de Mateus capítulo 16, dizendo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E aí, em nome dessa colocação, pelo menos esse é o texto mais citado, muito embora eles também peguem o texto de Romanos, peguem texto de Hebreus, mas sendo esse o mais citado, eles trabalham com a ideia de que por intermédio dessa colocação, então qualquer casamento realizado em igreja e oficializado em cartório recebe a chancela divina. E isso, ao meu ver, é uma total deturpação do texto. Porque eu convido vocês a lerem Mateus capítulo 16. E no capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe. E nesse caminho ele pergunta para os discípulos: quem dizeis o povo que eu sou? E os discípulos começam a responder: uns dizem que tu és os profetas, outros dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias. E Jesus vira para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, ele assume a fala e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa colocação, Jesus, ele percebeu que ela não veio de uma conclusão humana e nem podia vir, porque Jesus estava ali encarnado, humanamente. Hoje a gente aqui vivendo 2000 anos depois desses acontecimentos, para a gente é fácil dizer que Jesus era Deus. Mas para eles lá, vivendo, Jesus era de carne e osso. Jesus soltava pum, Jesus cagava, Jesus mijava, Jesus comia, Jesus bebia, Jesus andava com eles. Portanto, não concluir que Jesus fosse o Cristo era algo completamente contraintuitivo. E aí, quando Pedro faz essa afirmação, Jesus percebe, assim como ele percebeu que havia saído virtude dele quando uma mulher tocou a orla dele com fé, ele percebeu que aquela ilação de Pedro não foi humana, não seguiu a linearidade da cognição e do raciocínio humano, mas foi uma revelação direta do Pai ao coração de Pedro. E ali então se realiza uma conexão direta do homem com Deus, já não acontecendo mediada pelo templo,
onde o único habilitado a ter contato com Deus era o sumo sacerdote, com todo aquele paramento em dia específico, com indumentária específica, para ele então acessar o Santo dos Santos e ele ter o contato com o divino e a partir disso trazer as suas diretrizes para o povo. Mas ali naquele momento com Jesus ocorre uma conexão direta. E aí é em nome desse evento, desse acontecimento, dessa ilustração, que Jesus responde para Pedro e diz: então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta conexão, sob esse tipo de orientação que você estabeleceu agora com Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Portanto, a chave será dada a todo aquele que carrega esse espírito. Mas agora olha o que é curioso. O mesmo Pedro para quem Jesus falou essas coisas, o mesmo Pedro. Olha aqui a sequência dos versículos. Desse tempo começou Jesus, versículo 21, Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E aí Pedro, empolgado com a afirmação que ele tinha acabado de ouvir de Jesus: tu és Pedro, sob esta pedra, toma aqui a chave do reino, Pedro. Empolgado com aquelas colocações, sem entender o espírito do que Jesus estava dizendo. Depois de Jesus dizer o que devia lhe acontecer, Pedro chama Jesus à parte e começou a reprovar Jesus. A reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E aí, o mesmo Pedro, para quem Jesus disse que deu a chave dos reinos, Jesus vira para ele mesmo e diz, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Portanto, a chave do reino será dada para que as coisas que se realizam na terra liguem no céu, e as coisas que se desliguem na terra se desliguem nos céus, toda vez que o espírito fora de conexão com Deus. Porém, toda vez que se cogitarem com a mente dos homens e não da de Deus, essa conexão imediatamente se perde. Porque eu quero dizer para vocês, no curso da história, por causa de uma má interpretação desse verso, sabe a Santa Inquisição? A Santa Inquisição, ela se arrogava a assassinar pessoas que agiam de modo contrário às determinações da Santa Igreja, baseado no fato de que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. As piores barbaridades já foram perpetradas em nome de Deus, sob essa presunção
de que uma vez que se estabeleça uma unanimidade institucional de pessoas que se dizem autoridades e representantes de Deus na Terra, então isso inequivocamente significa que eles possuem a chave do reino. Mentira! Mentira! Porque a chave do reino, ela é dinâmica e ela estará presente sempre que a pessoa se alinhar ao espírito do Evangelho. Se a determinação for para oprimir, julgar, condenar, prender, ameaçar, isso pode acontecer dentro de uma igreja, isso pode acontecer com os sacerdotes autorizados e reconhecidos pela comunidade, mas não tem nada sendo ligado no céu. Não tem nada sendo desligado no céu. Porque se o Espírito não estiver vinculado ao Espírito de Cristo, essa colocação aqui não é um fim em si mesmo, é um princípio operativo dinâmico. Portanto, você liga nos céus toda vez que você ligar algo aqui na terra baseado no amor. Você desliga no céu toda vez que você desligar algo aqui na terra baseado no amor. Porque sem amor nada se conecta. Portanto, é isso que precisa entender o princípio da palavra. Para vocês legalistas que determinam que cerimônia na igreja e registro em cartório é o equivalente de casamento para Deus, dá uma lida aqui em 1 Coríntios, uma colocação altamente curiosa que o apóstolo Paulo fala, e que as pessoas leem, mas passam batido e não entendem o sentido. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, olha o que Paulo diz no verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, se une no sentido de transar, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Portanto, é interessante como que Paulo aqui, ele não está dizendo aqui que o que chancela uma união diante de Deus não é cartório. Ele não está dizendo aqui que o que chancela a união entre duas pessoas é uma cerimônia religiosa na igreja. O que Paulo está dizendo aqui que promove conexão é uma das coisas que pela nossa alienação a gente mais banaliza nessa vida. Mas embora a gente banalize, isso tem uma gravidade extraordinária, que é o encontro de dois corpos, de duas almas, entrelaçando e trocando fluidos e energias. Nesse ato já começa uma conexão. Nesse ato já começa uma conexão. E é para isso que Paulo chama a atenção, para não ser banalizado. Por isso, Márcia, aí sim, depois de toda essa introdução, é que eu viro para te responder que para a gente elucidar essa questão, a gente precisa primeiro rever e reformular o que seja casamento. Porque pecar a gente pode fazer antes de casar no cartório e na cerimônia religiosa, e pecar a gente pode depois de casar no cartório e na cerimônia religiosa. Porque o que a gente fala daqueles casais que depois de um tempo decorrido, inclusive isso eu falei num vídeo há pouco tempo, que depois de um tempo decorrido um enjoa do outro ou briga com o outro, mas aí vai do mesmo jeito os dois lá transar, mas aí a esposa fecha os olhos e pensa estar se relacionando com um namorado que ela teve, e o marido fecha os olhos e ele pensa estar transando lá com a vizinha dele que ele gostaria de pegar.
Só que aí essas pessoas, eles não percebem a desconexão existente entre eles, porque para eles, como o sexo deles está legalizado por uma cerimônia religiosa e um papel no cartório, então eles não levam em consideração a desconexão e o modo como eles já estão se promiscuindo dentro da relação entre eles. E aí isso não recebe, obviamente, fama de pecado do lado de fora, porque pro lado de fora eles estão irrepreensíveis. Mas Deus, que conhece o coração, sabe de todas as coisas. Por isso é que tomar cerimônia religiosa e registro em cartório como sendo o marco diferencial daquilo que estabelece uma chancela de Deus numa relação, ao meu ver, isso é absolutamente superficial, ao ponto de levar muitos a coarem mosquitos e engolirem camelos. De modo que o melhor que eu tenho para recomendar para vocês é que vocês não banalizem a própria energia de vocês, o próprio corpo de vocês, e entendam que relação é troca, que sexo, ele, embora seja bom, ele só ganha sua autenticidade não com um registro no cartório, mas com um amor no coração. Porque até quem vive em função do sexo chega um momento que entra em depressão. Porque embora seja algo que gere prazer, não é algo que completa. Porque a única coisa capaz de significar esse tipo de relação é quando o amor santifica a relação. Entendam isso. Então, minha amiga, eu creio que você pode ser respondida por intermédio disso, porque, na verdade, eu falo para vocês aqui abertamente, vai meia dúzia cair para um lado, outra meia dúzia se chocar. Eu tive relações sexuais com a minha esposa antes da cerimônia religiosa e antes do registro no cartório. Mas vocês podem estar certos que a gente nunca transou sem estarmos casados. Porque a verdadeira conexão aconteceu no meu coração. E muito embora eu não dispenso e nem dispensei, tive uma cerimônia religiosa, inclusive tive o privilégio dessa cerimônia ser conduzida pelo meu próprio paizinho, que hoje já se encontra com o Senhor. Fiz o registro no cartório, até porque isso traz benefícios sociais, isso tem o seu lugar, isso tem a sua pertinência. A cerimônia religiosa e o registro no cartório foram marcos históricos e que produzem benefício para as nossas lembranças e para o nosso melhor ajuste espiritual e social. Porém, o que aqui nós estamos falando é pela gravidade espiritual que as pessoas descompensam no modo como elas interpretam esses elementos. Embora eu tenha passado pela cerimônia religiosa e também registrado em cartório, né? Obviamente que pela prática usual do dia a dia, eu digo que eu sou casado, mas o entendimento que existe no meu coração é que até hoje eu estou casando com a minha esposa. Não é no particípio, mas está no gerúndio. Eu estou casando, isso é dia após dia. Isso é você construir isso como algo sendo bom para os dois, mas isso é o que os legalistas não conhecem e não sabem. Para eles, a cerimônia religiosa e o registro no cartório é um portal dimensional que eles atravessam e saem lá do outro lado. E aí isso vai gerando uma série de implicações psicológicas que não raramente abre margens para toda sorte de problemas, infidelidades e toxicidades no relacionamento. Minha amiga, espero poder tê-la respondido da melhor maneira possível, né? Eu quero apenas
agradecer a presença de vocês, pedir desculpa. Eu tenho aqui uma amiga no TikTok pedindo para orar pela família dela. Vou estar orando, querida, viu? Que Deus abençoe com luz e sabedoria no seu caminho, ok? Com a graça de Deus, e te dê a sensatez para as decisões adequadas. E meus amigos, mas eu vou tomar ocasião para concluir agradecendo de coração a paciência daqueles que aguentaram até aqui, de coração. Muito obrigado, entendeu? Peço de coração a Deus que complemente e esclareça no coração de vocês essa verdade, porque eu tenho certeza que é verdade de vida, é verdade conforme o Evangelho de Cristo Jesus. E a gente não está terminando esse tema hoje. Com a graça de Deus, voltaremos a falar sobre ele na semana que vem, porque tem mais detalhes que eu quero conversar sobre essa situação. Se você entende o benefício disso, compartilhe esse vídeo. Agradeço muito as curtidas, as palavras aqui muito queridas. Um beijo em todos vocês. Uma ótima semana para vocês. E com a graça de Deus, até a próxima quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19h30, agora vamos estar aqui fazendo essa live simultânea no Instagram e no TikTok, para a gente poder esclarecer, conversar. E aí você anota as suas questões, faz aqui como a nossa amiga Márcia, traz aqui para a gente poder conversar. Tá bom, meus amigos? Querida, tudo de bom. Deus abençoe todos vocês e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Eu vou...